Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar uma decisão extremamente interessante do Supremo que lança luzes ainda mais claras sobre o princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica nos Estados. O objetivo do vídeo é entender qual o fundamento do princípio, quais são as exceções estabelecidas pelo Supremo e qual o âmbito de aplicação desse princípio. Nós vamos entender, portanto, tudo o que é possível saber da jurisprudência do Supremo sobre o princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica. Então fique comigo até o final, porque esse tema é muito importante, é próprio de advocacia pública, pode ser cobrado em qualquer nível de procuradoria, PGM, PGE ou Advocacia Geral da União, e hoje o Supremo, ao julgar 3 ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade 2 ADIs e uma medida cautelar em ADI, estabeleceu bases ainda mais sólidas sobre o que ele entende acerca do princípio da unicidade de representação judicial e consultoria jurídica. Antes de adentrarmos nos fundamentos doutrinários, é preciso analisar o fundamento legal. O fundamento do princípio está no artigo 132 da Constituição Federal, que diz o seguinte: os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Guarda essa expressão, unidades federadas. O parágrafo único diz ainda: aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Quando nós acabamos de ver no artigo 132 caput, que a representação judicial e a consultoria jurídica, no caso dos procuradores dos estados e do DF, se refere às unidades federadas, o Supremo pega essa expressão unidades federadas para entender que essa representação e essa consultoria se dão para todo o ente personificado, ou seja, todo o ente federado, todo o estado. A tese que tentou se emplacar no Supremo é que quando a Constituição fala, no artigo 132, em unidades federadas, você poderia encarar essa expressão unidade federada e fazer uma cisão entre administração direta e indireta. Por unidade federada se entenderia, nesse caso, o Estado, a administração direta, que é basicamente o governador, as secretarias e os órgãos subjacentes a essa estrutura administrativa. Enquanto que a administração indireta poderia ser representada por carreira própria, ou seja, procuradores autárquicos e procuradores fundacionais. Nós sabemos que a administração indireta representa, na verdade, pessoas jurídicas criadas pelo Estado para a execução de serviço público, mas com personalidade jurídica própria. Essa personalidade jurídica própria de autarquias e fundações, por exemplo, faz com que algumas pessoas entendam que elas podem ser representadas ou devem ser representadas por quadro de procuradores próprio e não a Procuradoria-Geral do Estado, criando, portanto, procuradores autárquicos e fundacionais em carreira própria. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a analisar se a criação desse quadro de procuradores autárquicos e fundacionais em carreiras próprias, separados da Procuradoria-Geral do Estado, é constitucional nos termos do artigo 132 da Constituição Federal. E o Supremo apegou-se então à expressão unidades federadas para entender que a expressão unidade diz respeito a todo o Estado, englobando sua administração direta e indireta, razão pela qual é inconstitucional a criação de carreira de procurador autárquico ou fundacional nos Estados, fazendo uma cisão de representação entre PGE e procuradores autárquicos e fundacionais. O Supremo entendeu que essa cisão é inconstitucional. Não é possível criar carreira própria de procurador autárquico ou fundacional nos estados. Guarde essa informação. A divisão entre administração direta e indireta não faz permitir, nesse caso, a criação de procuradores próprios para autarquias e fundações, em razão do princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica previsto no artigo 132 da Constituição Federal, expressado de forma perfeita no entender do Supremo, na ideia de unidades federadas sendo representadas judicialmente e assessoradas em consultoria jurídica por procuradores do Estado e do Distrito Federal. Muito bem, feita a análise sobre o princípio da unicidade de representação e consultoria,
vamos às hipóteses excepcionais citadas pelo Supremo no julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade e da medida cautelar em ADI. A primeira exceção ao princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica nos Estados diz respeito aos órgãos legislativos e judiciais. Por órgãos legislativos e judiciais, entenda-se a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, então os interesses públicos gerais que envolvam esses órgãos são representados pela Procuradoria-Geral do Estado. Ocorre que quando esses órgãos estiverem atuando na defesa de prerrogativas constitucionais ou na defesa da sua própria autonomia ou independência enquanto poder, eles podem ser representados por procuradoria própria. Então o Supremo permite a instalação de procuradoria própria, tanto no que diz respeito a assembleias legislativas, quanto no que diz respeito a tribunais de justiça, para a representação judicial desses órgãos na defesa de prerrogativas constitucionais, autonomia e independência, e para o assessoramento jurídico desses órgãos legislativos e judiciais. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção diz respeito ao artigo 69 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que diz o seguinte: será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que na data da promulgação da Constituição tenham órgãos distintos para as respectivas funções. O ADCT manteve existentes juridicamente as eventuais consultorias jurídicas que existiam até a promulgação da Constituição Federal, separadas da PGE. Então, é uma exceção temporal estabelecida pelo artigo 69 do ADCT. Os estados que possuíam, nesse caso, consultoria jurídica como órgão distinto da PGE podem manter essas consultorias se na data da promulgação da Constituição Federal isso já existia. A terceira exceção diz respeito aos órgãos de controle, e o raciocínio é muito parecido com aquele estabelecido para a exceção de órgão legislativo e judicial. Todas as vezes que o Tribunal de Contas, que não tem personalidade jurídica própria, tiver tese que entra em rota de colisão com tese defendida pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo, ele pode ser representado de forma autônoma por advogado próprio, razão pela qual o Supremo permite a instalação de procuradorias próprias nos tribunais de contas, que atua sempre na defesa de tese que entre em conflito com as teses defendidas pelos demais poderes. Nesse caso específico, você tem essa procuradoria que não é o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, porque lá é Ministério Público que não tem, nesse caso específico, a autonomia ou a atribuição de representar o Tribunal de Contas em juízo. O Tribunal de Contas precisa ou contratar advogado para isso, ou instalar sua própria procuradoria, com um entendimento muito parecido com a exceção que se estabelece para órgãos legislativos e para órgãos judiciais. A quarta exceção diz respeito ao conhecimento extremamente especializado. Aí o próprio Estado pode contratar um advogado especializado em um tema quando não encontrar dentro da Procuradoria procuradores habilitados à defesa daquele tema em razão da sua extrema especialização. Obrigatoriamente, esse tipo de contratação é permitido e isso não quebra a unicidade de representação. Se o tema é especializado, nós não temos necessariamente uma quebra da unicidade de representação, mas a contratação de um profissional que seja especializado no tema, justamente para que auxilie a Procuradoria na defesa daquela tese a ser desenvolvida com o auxílio do profissional especializado no tema. Um tópico extremamente importante que foi levado em consideração pelo Supremo no julgamento de hoje como mitigação do princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica nos estados diz respeito às universidades públicas estaduais. O Supremo entendeu que as universidades públicas estaduais podem ter representação própria e isso calcado no princípio da autonomia universitária constitucional. Aí se fez uma ponderação entre os princípios da autonomia constitucional universitária e do princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica estabelecido no artigo 132 da Constituição Federal, para entender que essa autonomia atrai a possibilidade de criação de procuradoria própria para a defesa dessa autonomia universitária nos processos. O Supremo não afastou a PGE.
apenas disse que a universidade pode estabelecer procuradoria própria em razão do princípio da autonomia universitária. Ela é autônoma para decidir se a sua representação se fará por meio de procuradoria própria ou se será entregue à Procuradoria do Estado. Então, a universidade pode fazer isso. Inclusive, o ministro Barroso chamou a atenção para a existência de procuradoria própria na USP e na UERJ, na Universidade Estadual de São Paulo e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, qual é a conclusão que nós temos em relação ao princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica nos estados? A interpretação que se dá ao artigo 132, com essas 5 exceções que eu citei para os senhores e senhoras, é de que não é possível representação fora da Procuradoria-Geral do Estado. Não é possível, nesse caso, mudar essa situação no âmbito do próprio Estado. Então, o Supremo declarou inconstitucional lei estadual que criou o cargo de procurador autárquico, declarou inconstitucional emenda à Constituição do Estado que criou o cargo de procurador autárquico e disse que a única hipótese de criação de procuradoria própria para autarquias e fundações estaduais é uma emenda à Constituição Federal, mudando o princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica previsto no artigo 132 da Constituição Federal. Então o Supremo disse, em outras palavras, que não há nada que o Estado possa fazer para entregar a uma procuradoria própria, nesse caso, as autarquias e fundações no que diz respeito à sua representação. Então, nem lei estadual criando o cargo de procurador autárquico ou fundacional é constitucional, nem emenda à Constituição do Estado criando o cargo de procurador autárquico ou fundacional é constitucional. A mudança do cenário só seria possível com a emenda à Constituição Federal, modificando o artigo 132 para acabar com o princípio da unicidade de representação dos estados, bem como a consultoria jurídica dos mesmos estados. É muito importante asseverar para os senhores ainda que tudo o que foi dito aqui em relação ao princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica se aplica aos estados. O artigo 132 da Constituição Federal não se aplica aos municípios. Existe PEC para mudar esse artigo, para colocar os municípios também dentro dessa previsão de instalação de procuradoria, e aí nós teríamos a aplicação do princípio da unicidade de representação apenas com a mudança desse dispositivo. O artigo 132, que foi o fundamento constitucional para a declaração de todas as inconstitucionalidades que nós analisamos no vídeo, não se aplica às procuradorias municipais. Então as procuradorias municipais não têm sequer a obrigatoriedade de instalar procuradorias municipais e também não estão obrigadas efetivamente a respeitar o princípio da unicidade de representação sindical, justamente por falta de previsão constitucional. Penso que os concursos de procurador autárquico, a par do cargo existente de procurador municipal, não são inconstitucionais, razão pela qual nós não podemos fazer aqui uma aplicação extensiva do artigo 132 da Constituição, justamente porque ele não tratou de procuradorias municipais. Importante ainda, e em grau de conclusão, estabelecer que a União Federal não se submete ao princípio da unicidade de representação, porque assim como os municípios não está inserida no artigo 132 da Constituição Federal e possui, nessa situação, uma representação extremamente sui generis, estabelecida justamente pela quadripartite representação que tem a União e a sua administração indireta por meio da representação de advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional e procuradores do Banco Central. No que diz respeito à administração indireta, os procuradores federais e os procuradores do Banco Central, eles são vinculados à Advocacia Geral da União, os procuradores federais exatamente pela Lei 10.480 de 2002, que conservou, nesse caso, a existência da Procuradoria do Banco Central como procuradoria de uma autarquia especial. Todas as outras autarquias e fundações públicas federais são representadas judicialmente e assessoradas no consultivo pelos procuradores federais. Então, nesse caso, nós temos uma representação diferente no que diz respeito à União, que não está inserida no artigo 132, portanto, o princípio da unicidade de representação no que diz respeito à União não se aplica, embora nós tenhamos a Advocacia Geral da União, que por meio dos advogados da União e procuradores da Fazenda defendem a União no que diz respeito à sua administração direta, e no que diz respeito à administração indireta, procuradores federais representam todas as autarquias e fundações e todos os entes da administração indireta, e os procuradores do Banco Central conservaram suas atribuições
como procuradores da autarquia Banco Central, e nesse caso específico está fora da Procuradoria-Geral Federal. Mas isso é assunto e conteúdo para um vídeo inteiro explicando o funcionamento da AGU. Se você quiser um vídeo como esse, deixa aí nos comentários se você deseja que eu grave um vídeo explicando o funcionamento de toda a Advocacia Geral da União. O que nós podemos dizer em relação à decisão de hoje é que o modelo federal não se aplica aos estados e que o princípio da unicidade de representação não se aplica à União nem à Advocacia Geral da União. Importante ainda dizer no final que, embora declarado inconstitucional todas as leis que criaram cargos de procurador autárquico e fundacional, o Supremo ressalvou a existência das situações já consolidadas e, nesse caso específico, não é mais possível com que essas pessoas exerçam representação, mas não houve nenhuma modulação para afetar situações para trás, ou seja, para que essas pessoas percam cargo ou qualquer outra coisa. O Supremo deixou a cargo de cada unidade, de cada situação, como será reajustado administrativamente a estrutura de representação criada a partir da declaração de inconstitucionalidade. Não houve pronunciamento sobre como isso se dará. O Supremo deixou a cargo de cada unidade resolver o que fazer, desde que essa representação não ocorra mais, uma vez que houve a declaração de inconstitucionalidade. Então é isso, o vídeo ficou longo, mas vale a pena porque daqui você tem tudo que se pode saber acerca do princípio da unicidade de representação e consultoria jurídica dos estados, que não se aplica aos municípios, que não se aplica à União e que muito provavelmente estará nas próximas provas da advocacia pública. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.